Olá! A política é sempre repleta de dilemas, de encruzilhadas em que o poder público e a sociedade precisam escolher um caminho. Um caminho em que os custos e benefícios gerem um saldo positivo para o maior número de pessoas. E é um desses dilemas que o Brasil enfrenta agora no que diz respeito à exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas, na chamada margem equatorial, ou seja, aquela mais próxima da linha do Equador e já bem pertinho da nossa vizinha França. E se você estranhou comigo falando França, eu repito, é isso mesmo, porque a Guiana Francesa é um departamento, o equivalente a um estado da França, não é um país. E jazinho eu digo porque isso é tão importante. Mas vamos lá, para debater esse assunto que está pegando fogo, a TV Câmara convidou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e também titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, que está coletando assinaturas, capitaneando o esforço para a criação de uma frente parlamentar em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial. Agradeço muitíssimo os dois deputados por terem aceito o nosso convite para debater esse tema que tem ganhado dimensões internacionais, inclusive o mundo olhando para essa questão de uma maneira, inclusive, geral, né? Porque até o uso do petróleo está em debate hoje em dia. E eu vou começar pelo senhor deputado Nilton Tato, que é o presidente, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. O senhor é completamente contra a exploração ou acredita que a partir de um conjunto de medidas que a Petrobras tome, ou uma outra empresa que venha fazer exploração, é possível sim uma concessão de licença, que já tem sido negada, é bom que se diga, pelo IBAMA desde 2014, se não me engano? Primeiro é um prazer, Pedro Lucas, está aqui participando do debate, a Câmara em debate. E eu primeiro dizer que eu acredito e confio na seriedade e na competência do trabalho que o IBAMA, que os técnicos do IBAMA vêm desenvolvendo. Outra coisa é uma região que tem uma rica biodiversidade. É uma região que pega ali do Amapá ao Maranhão, talvez os principais manguezais, que tem uma importância muito grande do ponto de vista da reprodução de toda a biologia biótica aquática, a vida aquática. Pouco estudados, inclusive. Pouco estudados. Né, diante inclusive, até dizer que tem expedições que estão sendo organizadas aí logo para tomar conhecimento, inclusive, né, do que tem dessa riqueza da biodiversidade na região. É uma região, como o próprio nome diz, Foz do Amazonas, e nós estamos falando do Amazonas, portanto, isso influencia, é uma região que também tem pouco conhecimento do ponto de vista da movimentação das correntes marítimas e da influência, né, do volume de água que isso pode trazer. Então, ao mesmo tempo, você tem uma rica biodiversidade, corrais, recifes, biodiversidade rica, pouco estudada. Está na Amazônia, que tem uma repercussão do ponto de vista internacional, então pouco conhecimento. E também, evidentemente, todo o risco que isso pode causar, por exemplo, em qualquer tipo de acidente que é possível ter. Então, eu digo assim, a princípio sou contrário, entendeu, até fazer a exploração de petróleo ali por essas questões que estão colocadas aí. E, evidentemente, tem um espaço que a gente vai também debater, é a questão do uso do combustível fóssil, né? Então, desse debate um pouco mais global que nós precisamos também fazer o enfrentamento. E eu quero, então, na verdade, ser convencido, quer dizer, a partir do momento em que a própria Petrobras realize tudo aquilo que o IBAMA pede do ponto de vista dos estudos necessários para uma região sensível, tá? Para poder ser convencido da segurança para poder fazer a exploração de petróleo. Mas mesmo assim ainda é um debate que nós precisamos encarar, e eu falo, o Brasil inteiro precisa encarar do ponto de vista do que significa você fazer um volume de investimentos para um tipo de energia
que nós precisamos, com o tempo, ir abandonando e trabalhar na perspectiva da transição energética para uma energia que seja sustentável, que não emita gás de efeito estufa, em função do debate da própria crise climática que vivemos. Já vou passar a palavra para o deputado Pedro Lucas Fernandes, mas antes, para até contextualizar um pouco melhor a pergunta que eu vou fazer para o deputado, eu vou pedir para botar no mapa aqui, a gente tem exatamente a dimensão do local onde se pretende explorar, né? É o chamado bloco 59 da Foz do Rio Amazonas. Isso marcado em vermelho ali são os blocos já perfurados hoje, também na Foz do Amazonas. Ali você vê a chamada bacia da Foz do Rio Amazonas, bacia no sentido marítimo, né, assim, de exploração de petróleo, e lá em verde os blocos exploratórios concedidos e o 59 que a Petrobras quer explorar, e explorar é diferente de extrair. Explorar é saber quanto tem, tomar conhecimento para depois pedir uma outra licença para extração. E por que eu peço para mostrar um mapa? Porque, dialogando com o que eu falei lá no começo, quando eu enfatizei, né, a fronteira com a França, porque a França, já há cerca de 5 anos, proibiu qualquer nova exploração de petróleo, inclusive lá no continente europeu. E na União Europeia tem regras muito mais rígidas relativas a acidentes com petróleo, né? Eu pergunto, deputado Pedro Lucas Fernandes, em boa medida não dá até um certo medo defender a exploração ali em razão de todo o risco transnacional? Como é que o senhor está vendo esse rigor do IBAMA, que parece ser maior agora? O próprio presidente do IBAMA, recentemente, aqui na Câmara, disse: eu não tenho nada contra a Petrobras, prova disso que concedi dezenas de licenças de exploração, mas nesse caso é preciso mais critério, é preciso mais cuidado. Gostaria que o senhor respondesse a todas essas questões que eu trago para o senhor. É claro que é um tema sensível, não é? Mas a gente precisa ressaltar, essa margem equatorial, ela tem 2.200 quilômetros, vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, não é? E esses poços em vermelho, Tato, são 700 poços que já foram perfurados, né, de maneira só que em águas rasas. O que a gente quer? A gente quer em offshore, a Petrobras em offshore, explorar, né, em poços ultra profundos e profundos. Como a gente está falando, por exemplo, exatamente, esse é o novo pré-sal. 6 quilômetros de profundidade. Exatamente, mas eu acho que dá 3 mil metros. Sim. Tá? Então, o que ocorre aí? A Petrobras já furou mais de 1.000 poços desses. E você nunca viu falar, não é, de algum tipo de desastre nesse nível. O certo é que a gente está falando numa área muito sensível, claro, né, mas que a Petrobras tem feito todos os requisitos para poder explorar. Eu digo mais, há um equívoco do IBAMA. A AS, que é o que está mais pegando dentro do IBAMA, a liberação, quem tem que fazer ela é o próprio IBAMA, não é a Petrobras que tem que apresentar. Então, assim, eu vejo um equívoco, né? E que é uma questão de governo, estratégica de governo a decisão. Né? A gente está falando no aumento do PIB do Pará em 14%. A gente está falando em aumento do PIB do Maranhão que pode chegar a 20%. É geração de emprego e renda. Não é? E vou mais, não existe transição energética se a gente não conseguir explorar o petróleo e gás. Eu não vejo, não é, a pesquisa, a otimização dos recursos para a transição energética precisa explorar o petróleo e gás. E esse petróleo e gás aqui é o novo pré-sal do país. Pois é, só para você que nos acompanha ter uma ideia do que isso significa, as estimativas através de modelos matemáticos dão conta de algo em torno de 10 bilhões de barris de petróleo nessa região. Todas as nossas reservas consolidadas hoje, as conhecidas, somam 15 bilhões de barris. Então, a gente está falando realmente de algo que nos manteria como exportadores líquidos de petróleo, apesar da gente exportar petróleo difícil de refinar, importar petróleo fácil de refinar, é uma coisa que a gente precisa resolver ainda, mas dá um outro debate, né? Voltando para o deputado Nilton Tato. A gente tem um outro mapa ali, porque uma das preocupações do IBAMA
é capacidade de socorro, por exemplo, às aves, de socorro às pessoas, de contenção do petróleo em caso de vazamento. Eu vou mostrar um mapa que mostra as distâncias da base aérea, e é uma preocupação com essa base aérea, porque ela teria uma média de 3.000 voos mês, que seria impressionante, né? Ali tem povos indígenas ainda isolados, e o trajeto marítimo, da base marítima próximo a Belém, lá no Pará, seria muito mais longo. Ela demoraria uma quantidade de horas muito maior do que as horas que seriam aquelas em que o petróleo, em caso de vazamento, chegariam à costa, prejudicando manguezais, prejudicando corais, prejudicando todo tipo de vida marinha, ali em boa parte ainda desconhecida. Como é que resolve um problema desse, então? Porque a gente não tem muitas opções ali. O senhor está enxergando perspectiva disso aí, deputado? A gente está falando de 500 quilômetros de distância. Distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Né? Pelo que eu sei, a Petrobras já está toda alinhada nesse trajeto marítimo. Né? Eu não vejo um problema grave nesse nível. Né? Então, assim, a gente precisa sentar na mesa com o IBAMA, de verdade, não adianta ouvir notícias do IBAMA, e sentar e convencê-los de que a exploração é possível. Deputado Nilton Tato, a Petrobras ela é uma empresa de economia mista, né? O governo é o controlador, mas ela tem uma quantidade enorme de sócios privados, inclusive alguns minoritários, o que faz com que a gestão dela se aproxime muito mais da gestão de uma empresa privada do que de uma estatal pura, em que a estatal tem como foco principal o bem-estar do cidadão, e a empresa privada pode ter isso, mas está focada principalmente no lucro. Me parece que o IBAMA aponta aí para algumas questões que podem interferir no lucro da Petrobras. Mas, por outro lado, além da questão do lucro de acionistas do próprio governo, tem uma questão também de segurança energética, porque a produção do pré-sal, tudo indica, começa a decair em 2029. Está ali, está muito pertinho. E a nossa transição energética para modelos totalmente limpos ainda demoraria pelo menos até 2040. Como é que faz esse balanço? E como eu disse no começo, o custo-benefício de uma decisão política como essa tem que nos assegurar um saldo positivo para o conjunto da população. Eu não estou falando só da população de agora. Estou falando de quem ainda vai nascer e que pode ser beneficiado pelos lucros ou pode ser prejudicado pelos problemas ambientais. Não é fácil ser político, não, né? Tem gente que acha que é, mas não é não, né? Eu sei, eu até entendo a lógica aí de uma empresa, se ela continuar apostando naquilo que no futuro não vai ser a sua principal razão de existência, que é colocada hoje. Hoje a Petrobras, evidentemente, tem outras fontes de energia, talvez seja a empresa brasileira, né, que mais investe em alternativas energéticas. Mas ela precisa considerar, do ponto de vista estratégico, que um dia não vai funcionar mais com exploração de petróleo. Estou falando isso porque outras petrolíferas, né, no mundo todo já estão trabalhando também nessa perspectiva. Então, da própria existência futura. E aí, esse debate precisa fazer, que aí não é um debate de decisão da empresa, é um debate do país. Entendeu? Então, é quando você coloca na balança os investimentos que, de repente, a Petrobras vão fazer lá, ela poderia fazer esses investimentos em outras fontes de energia sustentável, ampliar aquilo que ela também já vem fazendo, se transformar de fato numa empresa de energia, considerando na centralidade a preocupação da transição energética, né, que o Brasil tem potencialidades ímpares do ponto de vista da relação do mundo todo. Vou tá? passar essa pergunta. E eu acho que é isso. E eu queria também aproveitar que o Pedro colocou aqui, a avaliação ambiental, né, que fica, se é o IBAMA que tem que fazer ou se é a Petrobras, o que nós precisamos entender é que ela precisa ser feita, essa avaliação. Sem fazer esta avaliação, não dá para se tomar uma decisão de fazer a perfuração de um poço. Eu estou colocando isso porque se depois descobre que tem petróleo, que tem esse volume, que se imagina, aí vira um movimento tal, né, e aí com apelo que o próprio Pedro colocou,
da sensibilidade social, de que isso vai representar o aumento do PIB dos estados do Amapá, do Maranhão, né, do Pará, né? Mas será que tem que ser por aí? E será que este aumento do PIB nos estados repercute do ponto de vista do desenvolvimento do conjunto de toda a população? Então são debates que nós precisamos fazer para não entrar só naquela pressão que a gente assiste hoje. Porque para a população, fala assim, pô, vai deixar de trazer uma renda para a gente aqui, daquilo que significa o petróleo. Isso não necessariamente quer dizer que vai ser desenvolvimento partilhado, né, para o conjunto da população. O Brasil precisa, na verdade, tomar uma decisão, porque o Brasil tem potencialidades como nenhum outro país tem, do ponto de vista da busca de alternativas energéticas sustentáveis. E aquilo que nós vamos investir, por exemplo, nessa perspectiva de exploração de petróleo nesta região, pode ser recursos importantes para o Brasil dar um salto que nenhum outro país tem essas condições. E eu quero, inclusive, até emendar, porque é um debate que, se a gente fizesse hoje, provavelmente o Brasil não construiria Belo Monte. Com todo o volume de recursos que foram implementados lá, provavelmente iria apostar em alternativas energéticas. Tá? Então, esse é um debate que o Brasil precisa fazer e que não pode ficar restrito à decisão da Petrobras e, evidentemente, né, como eu disse, precisa discutir, entendeu, como que compensa, entendeu, os estados que teriam essa perspectiva de ter, né, royalties e ter uma renda se caso fosse feita a exploração de petróleo nessa região. Vou tocar essa bola redondinha já para o deputado Pedro Lucas Fernandes. Se a gente pegasse esse dinheiro que está sendo pensado no investimento ali no Campo 59, como eu falei, 10 bilhões de barris de petróleo, e botasse nas energias renováveis, aquelas que a gente já tem um potencial quase seguro. É claro que é quase, em boa medida, uma aposta, né, no escuro. O que a Petrobras está fazendo, acredito, seja ir naquilo que ela sabe fazer já, em vez de buscar novas fronteiras um pouco desconhecidas. Mas se a gente fizesse esse movimento, deputado? Eu acho que é pouco, o recurso é pouco. E há um erro no debate quando a gente mistura com Belo Monte. Porque hoje a gente explora 3,5 milhões de barris dia. Né? A gente está falando com a margem equatorial aumentar em torno de 1,1 milhão barris. Eu acho que com esse dinheiro, sim, a gente consegue fazer a transição energética necessária. Né? O recurso que está aí destinado para essa exploração ainda é pouco para a gente fazer a transição. Então, o que a gente tem na mão? A gente tem o jogo na mão, né, de uma estratégia energética que a gente precisa usar da melhor maneira. E confesso, não é, que o governo vai saber diferenciar o que foi Belo Monte e o que vai ser a margem equatorial. Então, vou também devolver essa bola redondinha, porque é uma proposta, digamos assim bem tentadora, né, deputado Nilton Tato, aproveitar essa chance, né, essa enorme oportunidade, como eu disse, escrita numa quantidade impressionante de barris de petróleo, para financiar a transição energética. Mas aí tem que arrancar um compromisso certeiro nessa direção, né? É possível isso? Vamos promover esse casamento aqui já? Não sei se é possível, porque quando da descoberta do pré-sal, esse debate foi feito também no Brasil. E a gente não viu tanto dia de educação. A gente conseguiu, na verdade, fazer uma lógica, por exemplo, que foi feita pela própria Noruega, mas não no mesmo modelo, mas eu estou falando da mesma lógica, quando definiu que boa parte dos recursos fosse destinado para a educação e para a saúde. E talvez é essa perspectiva que leva, por exemplo, os estados ali, que teoricamente seriam beneficiados, a falar, nós vamos ter royalties isso aí. Tá? Mas eu volto a dizer, entendeu? Primeiro, a segurança, se a gente vai nesse caminho. Há outro debate que preciso fazer no âmbito nacional, que não é um debate só da Petrobras, é um debate do país. Aquilo que você vai investir ali, se você investisse em outras fontes energéticas, nós vamos ter a mesma potencialidade. Eu estou falando do ponto de vista estratégico, inclusive. Você pode investir em fontes energéticas que você tem 50, 100, 200 anos para frente. Nós vamos ter esses investimentos para continuar daqui 50, 100 anos, exploração de petróleo ali nessa região. Percebe? Quando a gente fez do ponto de vista estratégico para o futuro.
E quando a gente traz o debate daquilo que a gente tem de potencialidade e de oportunidade que nenhum outro país tem do ponto de vista de possibilidade de investimento em outras fontes. Então, estou falando assim, uma coisa é a segurança e ao mesmo tempo do ponto de vista estratégico que a gente coloca. O outro debate, que eu volto a dizer, que nós também precisamos encarar, de imediato ali, você poderia ter ali nos próximos anos uma rentabilidade do ponto de vista da exploração do petróleo que ia dar uma renda, uma extra, né, que você já tem, vocês fazem inclusive esses cálculos de quanto é que aumentaria em termos de receita, né, para esses estados. Esse é debate que precisa fazer. Se não tem essa renda, se o Brasil chegar à conclusão que a Petrobras tem que ir para outro caminho de investimento, como é que você compensa? E como é que deve ser feitos os investimentos, entendeu, nesses estados? Eu estou falando assim, não estou colocando aqui uma coisa, primeiro assim, é a segurança, mas não só a segurança, mas também um debate dos enfrentamentos que nós precisamos fazer, do enfrentamento da própria crise climática, que não é só uma questão de tirar a oportunidade de exploração do petróleo. Ela nos traz oportunidades do ponto de vista daquilo que a gente está vendo hoje, o mundo todo procurando o Brasil, porque entra no debate, considera o debate da agenda, e o Brasil é um celeiro, né, que pode ser visto pelo mundo todo, de experiências daquilo que o Brasil precisa fazer, do ponto de vista da reindustrialização, de aproveitamento da biodiversidade, estou falando isso aí, tá? Que o mundo todo carece e está procurando, e a gente tem essas oportunidades. Então, a gente, na mesma lógica que levou a essa situação, estou falando do ponto de vista climático, tá? Pode tirar outras oportunidades do ponto de vista de investimento e de desenvolvimento para o Brasil, né, que a agenda, no momento, coloca que aquilo que o século XXI cobra da humanidade toda, de todos os países, o Brasil talvez tenha as melhores condições para sair. Deixa eu passar. Deixa eu passar, então. Não é só uma questão, né, de segurança, mas também de um debate mais estratégico. Deixa eu passar, então, para o deputado Pedro Lucas Fernandes, que vai acabar encerrando, porque o nosso tempo já está acabando, respondendo isso, e eu complemento. Esse medo, que é um pouco natural, do que é bom no curto prazo ficar ruim no longo prazo, do ponto de vista do impacto climático, ou até mesmo de impactos econômicos. Eu vou dar um exemplo, assim, como as regras europeias são muito mais rígidas e poderiam exigir, no caso de um desastre, indenizações e compensações muito maiores do Brasil. Tudo isso está na balança quando os defensores apontam que a exploração ali é viável, é importante? Eu sou daqueles que acreditam que a melhor política social é a oportunidade de trabalho. A gente está falando na oportunidade de 500 mil empregos na região, com essa exploração. Então, assim, eu vejo que a transição energética vai acontecer no Brasil. E para que ela possa acontecer, ela tem que ter um patrocinador. E esse patrocinador é o pré-sal, o novo pré-sal. Então, assim, de maneira rápida ou médio prazo, ela vai acontecer. E se a gente tiver uma exploração que dê essa oportunidade para a margem equatorial, eu não tenho dúvida que vai ser a melhor saída para o Brasil. O deputado Nilton Tato, no começo, começou dizendo assim, eu confio nos técnicos do IBAMA. Como é que é a sua relação com o IBAMA, deputado? O senhor confia também? Acha que pode haver algum preconceito, algum interesse escuso por trás? Como é que o senhor avalia a postura do IBAMA? Eu confio no IBAMA, só não gostaria de crer que há uma ideologia em torno disso. Okay. Não é? Eu acho que fica muito ruim para um Brasil que pensa em desenvolvimento. Então, o que a gente precisa, deputado Tato? É sentar, não é, e ver realmente que a saída sustentável também se passa pela margem equatorial, a exploração da margem equatorial. Muitíssimo obrigado mais uma vez. O tema não acabou, o que acabou foi o tempo, então a gente encerra por aqui esse Câmara Debate, agradecendo muito mais uma vez o deputado Nilton Tato, deputado Pedro Lucas Fernandes, e agradecendo principalmente você que nos acompanhou. Compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que precisa saber um pouco mais sobre esse tema. Na verdade, todos nós precisamos saber um pouco mais, porque ele toca o nosso presente e também o nosso futuro, como quase tudo que a gente debate aqui na TV Câmara. Siga conosco, até uma próxima edição.